Pessoal, a gente está aqui hoje para bater um papo com os nossos amigos lá no Brasil sobre aviação e os impactos da pandemia, principalmente na parte migratória dos pilotos de aviação comercial e executiva. A gente está aqui com meu amigo Ricardo Fenelon Júnior. Ele é sócio da Fenelon Advogados, advogado especialista em aviação, infraestrutura e regulamentação, ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, professor de Direito Aeronáutico no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, IBAER, mestre com LLM em Direito Empresarial Internacional e Econômico pela Georgetown University. E também a Roberta Andreoli, que é sócia lá na Fenelon Advogados, especialista em Direito Aeronáutico e Direito Regulatório. Há 10 anos, assessora clientes nacionais e internacionais em questões relevantes como financiamento, aquisição e compartilhamento de aeronaves, aplicação de novas tecnologias e VTOLs e drones, infraestrutura aeroportuária e transporte aeromédico. Participa ativamente dos principais comitês e associações da indústria aeronáutica. Bacharel e especialista em Direito Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí estamos aqui, eu, Alexandre Piquet, da Piquet Law Firm, e do meu lado, o sócio Mark Moraes, Head, responsável pela área de imigração da Piquet Law Firm. Então, vamos começar aqui de forma bem sintetizada e objetiva, com uma dúvida aí que acho que está pairando o mundo inteiro nesse momento de pandemia. Ricardo, como que está essa história aí, ou seja, os fechamentos de fronteira, como é que tem afetado a aviação de uma forma geral? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Mark. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Um comentário rápido sobre a pandemia e o setor aéreo é que hoje nós vivemos a maior crise da história. Não tem nenhum precedente nem parecido com o que está acontecendo agora. Nós já temos companhias no mundo que faliram, outras pedindo o Chapter 11 aí nos Estados Unidos. Então, assim, não tem nenhum exagero nisso. É a maior crise da história. E aí, se já não tivesse difícil, a gente também tem algo que vem atrapalhando muito os voos internacionais, que é esse fechamento das fronteiras, que tem impacto tanto na questão imigratória quanto no setor aéreo. Porque, só para dar um exemplo, hoje ninguém entra, nenhum estrangeiro, fora algumas pequenas exceções, entra no Brasil por nenhuma via, inclusive aérea. Da mesma forma, ninguém que esteve no Brasil nos últimos 14 dias entra nos Estados Unidos. E nem nos países da União Europeia, também em outros casos. Mas, como hoje estamos aí dos Estados Unidos e aqui do Brasil, focar mais nesses dois países. Agora, é óbvio que isso, se não pode entrar ninguém daí aqui e ninguém daqui aí, é claro que isso impacta muito na retomada dos voos internacionais. Só para dar um exemplo, a Latam, Brasil e Azul voavam de São Paulo para Fort Lauderdale, para Miami, para Orlando, para Boston, para Nova York, e por enquanto pouquíssimos desses voos estão sendo realizados, alguns nem são diários, porque obviamente não tem demanda e esse fechamento dificulta ainda mais. Isso é o que a gente chama aqui, que é o travel ban, né? Que foi uma medida sanitária, né, Marcos? A gente estava falando outro dia aí sobre as diferenças entre... Como é que é a diferença entre a medida sanitária e econômica? Exato. Dois tipos diferentes de proclamação aí que os Estados Unidos fizeram nos últimos dias em decorrência aí da pandemia. Uma, Alexandre, visando proteger a saúde do americano. Então, é aquela proclamação que impede, por exemplo, pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias, como o Ricardo bem frisou, de vir para os Estados Unidos. Isso para proteger a saúde do americano
de países com alto índice de infecção para pessoas, passageiros vindo desses países não poderem entrar aqui. E o outro tipo de proclamação de restrição que o governo Trump fez é aquela visando proteger o mercado econômico americano, mercado de trabalho, onde foi feito aí algumas restrições com relação à emissão de alguns tipos de vistos, que impacta diretamente o mercado de trabalho americano. Sim, e vamos lá. Agora falando um pouco do foco, talvez, de alguns dos ouvintes ou da audiência aí que a gente normalmente lida, né, no dia a dia, que é o empresário que tem a aeronave ou que possui a aeronave própria. Como essa crise afetou a aviação executiva, ou seja, como que isso afetou o proprietário de aeronave? Então, Alexandre, é importante a gente esclarecer, como o Marco bem colocou, tanto na portaria hoje que impede a entrada no Brasil, quanto no que vocês têm aí a proclamação presidencial que proíbe a entrada de pessoas que estiveram no Brasil, você tem ali uma exceção para tripulantes de companhias aéreas. Então, por exemplo, o piloto da Latam, que precisa entrar nos Estados Unidos, ele não vai ter problema nenhum, porque ele tem um visto especial de tripulante, e vice-versa. Da mesma forma, um piloto da American Airlines entra no Brasil sem problema. A questão é que isso não atinge a aviação executiva. A Roberta vai até depois falar um pouco desse mercado milionário que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, de compra e venda de aeronaves e até mesmo de voos. Mas o que ocorre é que hoje nós temos dois problemas. Aqueles pilotos que normalmente, pilotos da aviação executiva, que viajam para os Estados Unidos para fazer o treinamento em simulador, que é obrigatório aqui de acordo com a ANAC, esses pilotos hoje não podem entrar. A ANAC até flexibilizou em alguns casos, que é o piloto que já tem habilitação e precisa fazer aquele treinamento anual, a ANAC flexibilizou um pouco. Agora, em caso, por exemplo, de treinamento inicial, o piloto hoje não poderia entrar nos Estados Unidos para fazer esse treinamento. Isso tem um impacto, inclusive, muito grande aí nas escolas, né? Porque são milhares de pilotos o tempo todo, todos os meses, entrando nos Estados Unidos para fazer esses cursos aí, nesses centros de treinamento de aviação civil que nós chamamos. Esse é um ponto. Além disso, nós temos ainda mais numa crise, isso sempre aumenta muito. E a Roberta vai falar mais em detalhes, mas nós temos toda essa venda de aeronaves do Brasil para os Estados Unidos e também brasileiros que deixam de comprar aeronaves novas na crise e começam a comprar aeronaves usadas aí. Hoje, você não tem como buscar essa aeronave. Você teria que entrar num caso muito específico, assim, vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente que tem uma aeronave aí, precisa buscar e não tem jeito, porque para o piloto entrar aí, precisaria ser um piloto brasileiro com green card e que tivesse a habilitação específica daquela aeronave. Isso não é fácil de encontrar, né? Mas então, é um momento muito complicado para a aviação executiva, tanto do ponto de vista de treinamento, quanto do ponto de vista de pessoas que queiram buscar as aeronaves nos dois países. E aí tem gente que me perguntou assim, não, mas então a gente leva a aeronave até uma ilha do meio, onde não tem proibição. Aí eu falei, não, tudo bem, mas como é que chega nessa ilha do meio? Porque não tem voo comercial. Com certeza. E o curioso disso tudo é que muitos desses pilotos que vêm para cá e estão estudando, eles lançam mão de uma categoria de visto aqui, que é o M1, né? Que tem o F1, visto de estudante, e tem o M1 também, que é utilizado muito para o ramo de aviação. E eles entraram agora, recentemente, nessa polêmica, né Mark? Da semana passada, a gente passou uma semana aí bem conturbada, onde o ICE tinha limitado, né, os vistos às escolas que teriam aulas presenciais. Obviamente, as escolas não estão podendo fazer aula presencial por conta da pandemia. E o ICE, então, que é o Immigration and Customs Enforcement, através da sua agência do SEVP, que é o Student Exchange Visitor Program, disse que não ia renovar, não ia manter esses vistos aqui, porque não estava tendo os requerimentos, estava preenchendo os requerimentos da lei, que eram aulas presenciais. E aí a gente foi surpreso aí, com esta medida do ICE na semana passada, com esse anúncio,
mas já prevíamos, inclusive falamos isso aí em algumas reportagens na semana passada, que a gente imaginou que isso fosse ser revertido. E, conforme a gente previa, a Suprema Corte determinou que, ou pelo menos foi feito um acordo, né, com ações impetradas na Suprema Corte, onde a administração voltou atrás nessa proibição. O que, de certa forma, facilitou no sentido do visto para quem está aqui, mas não alivia para quem está no Brasil querendo entrar aqui, porque aí você encontra esse outro obstáculo, que é do travel ban, né, da proibição de viagem. Mas queria saber um pouco da Roberta também. A gente tem sempre perguntas de clientes aqui, lembrando que a gente faz aqui a gente trabalha com muitos clientes que têm aeronaves, que fazem aquisições de aeronaves, que estão buscando vistos para eles e para os pilotos deles, né? E a gente quer saber o seguinte: como que, sob o ponto de vista de estruturação, como é que hoje está sendo estruturada essas operações de aquisição e financiamento aí no Brasil, para a aeronave comprada aqui nos Estados Unidos? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Mark. Basicamente, a estrutura das operações não mudou por conta da pandemia, tá? Então, o que os escritórios orientam, o que os advogados orientam os clientes é definir se vai haver uma compra e venda de aeronave, tanto nova como usada, ou se essa aeronave vai ser financiada, tá? E aí o cliente, ele decide, no caso da escolha pelo financiamento, se ele vai tomar um empréstimo com um banco nacional brasileiro ou com um banco internacional. No caso do Banco Nacional, a gente tem a possibilidade de utilizar uma trading brasileira para ela importar essa aeronave dos Estados Unidos e depois uma importação que a gente chama aqui no Brasil como importação por encomenda, tá? Que existe alguns tipos de importação permitidas pela regulamentação brasileira. Então, essa trade retira a aeronave dos Estados Unidos, por encomenda deste operador, que é uma empresa brasileira, nacionaliza essa aeronave em nome dessa empresa brasileira e, se há um financiamento do banco, se há uma compra e venda, a aeronave passa para o nome da empresa. Se há um financiamento, tem a opção de se fazer um contrato de arrendamento, um contrato de alienação fiduciária, ou outras formas, enfim, um loan com uma garantia que não necessariamente signifique a aeronave seja dada como objeto dessa garantia. Um empréstimo colateralizado por Isso. por outro patrimônio, né? Isso, pode ser uma fiança, pode ser uma nota promissória, pode ser uma hipoteca, tá? E a outra possibilidade de financiamento é o financiador ser uma instituição bancária ou as empresas de leasing americanas. E utiliza-se a trading na importação indireta de novo, só que ele irá importar ele importa, passa a aeronave para a empresa brasileira, essa empresa faria um sale leaseback para o banco americano e, concomitantemente, esse banco faria um contrato de arrendamento com esse operador, tá? E o que acontece? O que os clientes precisam saber? Por que existem essas diferenças de estrutura? Porque a gente encontra na regulamentação brasileira diferenças de tributação. Então, dependendo da forma que você escolhe a maneira de ter e utilizar essa aeronave, você vai pagar mais ou menos impostos. Inclusive as alíquotas. Então, aqui, obviamente, para a gente não se estender, para trazer para os clientes que podem ter uma
dúvida, uma curiosidade nesse assunto, no Brasil a gente paga imposto o IPI, tá? O ICMS e deveria pagar o imposto de importação e o PIS/COFINS. Nesses casos, esses dois últimos tributos, eles têm alíquota de 0% por determinação legal, tá? Quando há um arrendamento com banco financeiro ou um financiamento, enfim, com banco financeiro, ainda tem que recolher imposto de renda retido na fonte e o IOF e o câmbio. Tá? E aí, dependendo do tipo de empresa, se for uma aeronave para ser utilizada na empresa em uma aeronave privada, digamos assim, você tem uma alíquota de ICMS diferenciada. Se você escolhe fazer via trading, essa alíquota cai mais um pouco. Se é um táxi aéreo, por exemplo, a alíquota reduz mais ainda, o IPI, perdão, não do ICMS, ele é reduzido pela metade, então... Tem um benefício, né, para a empresa. É o benefício. De se é uma linha aérea, se faz um arrendamento operacional e existe um benefício decorrente da admissão temporária, que é permitido na nossa regulamentação. Então, é muito importante que a empresa ou a pessoa física interessada em adquirir uma aeronave americana entre em contato com um profissional especializado em direito aeronáutico, ou nos Estados Unidos ou no Brasil, para receber uma orientação correta, né, e precisa sobre qual a melhor forma de se trazer essa aeronave, tanto via compra como via financiamento, que é o que a gente chama de aircraft finance, né? Inclusive tem a história registrar a aeronave nos Estados Unidos ou em outra jurisdição, e aí ela fica no Brasil por um determinado tempo, e depois você tem que tirar a aeronave daí e retornar para o Brasil, correto? Para não haver o recolhimento direto, né? Sim, a gente teve há uns anos atrás uma operação da Receita Federal que foi chamada né? Pouso Forçado, e que vários operadores tiveram aeronaves groundeadas e houveram vários processos, né, administrativos e processos judiciais onde o maior risco era a incidência de pena de perdimento, além do pagamento do imposto que estava sendo alegado como devido. A maioria pelo menos eu trabalhei em alguns casos, né? Todos os que eu trabalhei a gente conseguiu reverter essa situação, mas alguns operadores enfim, tiveram uma grande dor de cabeça com isso, né? Vou aproveitando, falando um pouquinho do registro, a gente é legal colocar para os clientes que a aeronave ela não pode, quando eu falo nacionalização de uma aeronave, o que significa isso? Essa aeronave ela não pode ela não pode deixar de ser registrada dentro de uma nação. Então, quando está nos Estados Unidos, o prefixo é November, que é a placa da aeronave, falando fácil, que começa com N. Quando vem para o Brasil, recebe um outro prefixo, que aqui normalmente ou é o PP ou o PR, né? Ou PT, depende da categoria da aeronave. E isso também tem que ser observado, porque nesse processo de importação, logo que a aeronave chega no Brasil, ela precisa receber um registro no Registro Brasileiro no RAB, no Registro Aeronáutico Brasileiro, que é um braço da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é o correspondente ao FAA aí para vocês. Entendi. Aqui, inclusive, o FAA tem regulamentações e requerimentos específicos. Por exemplo, um estrangeiro não pode... tem restrições, né, a um estrangeiro que não seja um residente aqui nos Estados Unidos a ser dono de uma aeronave aqui, registrada aqui nos Estados Unidos, tem que passar por uma estrutura de trust, tem que ter um sócio americano. Como é que é vamos dizer assim, esse trânsito entre quem tem uma aeronave brasileira e quer fazer o contrário, quer trazê-la para os Estados Unidos, seja para vender ou para utilizar aqui? Para utilização aí fora,
A aeronave vai continuar com a matrícula brasileira, só que ela vai ter que observar as regras de utilização do FAA, tá? Então, por exemplo, é o inverso da operação pouso e da autoridade fiscal americana também. Você não pode circular com aeronaves e prestar serviços com aeronaves que não estejam ou autorizadas, numa autorização provisória, a fazer voos dentro de uma nação. Então, toda vez, e o que vale aqui, vale nos Estados Unidos. Então, toda vez que um piloto brasileiro vai voar uma aeronave nos Estados Unidos, ele faz um plano de voo e ele comunica isso à autoridade americana. Ele submete esse plano antes da Sim, execução. sim. Um empresário brasileiro que quer ter uma aeronave nos Estados Unidos, a gente recomenda que ele adquira uma aeronave com o registro americano para não ter essas limitações e restrições. A utilização do trust é muito comum aqui. Inclusive, às vezes a gente utiliza o trust na compra de uma aeronave americana, até porque, dependendo da sensibilidade do negócio, o vendedor não quer exposição. Então, a gente utiliza a figura do trustee para assinar os documentos necessários. A gente já trabalhou e já atuou como trustee de várias dessas estruturas para clientes estrangeiros que têm as suas aeronaves aqui, não até por questões não só de privacidade, mas também para atender os pré-requisitos, como você falou. Sim. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta para você e para o Marco. A gente teve esse caso nos últimos dias, né, dos estudantes, mas aqui no escritório a gente também recebe muita pergunta de piloto que quer morar nos Estados Unidos, que quer tirar o green card, cidadania, etc. Não é nossa área de atuação. A gente falou um pouco do lado de aviação. Como é que fica a questão imigratória aí? De forma geral e também para o caso dos pilotos. Quais são as opções? Então, excelente ponto. Isso aí a gente também tem bastante demanda e existem categorias específicas para o piloto. Muitas vezes o piloto fala assim, mas eu não tenho uma empresa aí, por exemplo, que me contrate. Eu não vou trabalhar para a American Airlines, eu não vou trabalhar para uma United Airlines, então eu não consigo visto. Ao contrário, dependendo do currículo dele, número de horas, existem categorias aqui de processos específicos para a classe da aviação, a classe de pilotos que vem buscar ou emprego, ou residência, ou até passar um tempo aqui para se aprimorarem, acumular horas, treinamento, etc. Aí a gente recebe muito no escritório, a gente até brinca que a patente, né, o piloto bom é aquele que não é aquele que sabe decolar, mas pelo menos é o que aterriza e está vivo para fazer uma nova viagem. O que quer dizer isso? Quanto mais horas de book, né? Quanto mais horas voadas o piloto tem, mais qualificado ele se apresenta e quanto mais cursos ele fez para se qualificar e se licenciar em determinados equipamentos, ele sobe dentro do ranking geral do universo de pilotos do mundo. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui aquele dia do EB2, né, para pilotos. Correto, Alexandre. Fala, quais são os requerimentos, Max? Tá. Primeiro eu vou falar de uma forma geral o que seria o EB2, né? Por interesse nacional, é uma categoria de vistos onde o interessado ele não precisa de uma oferta de trabalho, por exemplo, de uma companhia aérea, no caso dos pilotos, ele não precisa fazer um investimento, abrir uma empresa, fazer um investimento aqui nos Estados Unidos, demonstrando que existe a necessidade daquele profissional aqui no país para uma área de interesse nacional e esse candidato, essa pessoa solicitante, poderia pleitear
e até conseguir um green card, né, um visto de residência permanente de forma definitiva aqui nos Estados Unidos. Sem a necessidade de um sponsor, uma empresa que o patrocine, que o contrate aqui. Isso é baseado apenas no histórico e no currículo do profissional de uma maneira geral. Estamos falando, ou seja, do processo EB2, que é o guarda-chuva aí para todas, ou grande parte das profissões. Aí falando especificamente de piloto, então, o que você já viu disso? Então, o que acontece primeiro, é observado a qualificação, as credenciais desse profissional e a área onde esse profissional vai atuar. No caso da aviação comercial aqui nos Estados Unidos, está sempre uma demanda muito grande de pilotos. Correto. Sempre a necessidade, alguns números aí de um pouco antes da pandemia, só para ilustrar bem essa necessidade, a Boeing ela tinha projetado uma necessidade de 790 mil novos pilotos nas próximas 2 décadas. Então, até 2038, 2039, 790 mil novos pilotos seriam necessários para a aviação. Quer dizer, a gente está falando aí de 400 mil por década, né? Que dá aí 40 mil por ano. Então, isso de forma global, mas Sim, nos claro, Estados Unidos, claro. Por ser um big player aí no mercado de aviação, provavelmente abraçaria a grande parte desses pilotos, né? São 3 mil pilotos por mês, dá 100 pilotos por dia, né? Exato. Contratados mundialmente nos próximos 20 anos. Realmente é uma demanda grande. Por exemplo, o que acontece com a grande parte desses pilotos, os pilotos mais experientes, né? Os chamados que comandante raiz, né? E também são aqueles de uma geração chamados baby boomers, que foi ali as pessoas nascidas entre 1946, no pós-Segunda Guerra Mundial, 1964. Esses pilotos, eles já estão começando a se aposentar. Então, como repor a perda desses pilotos que estão saindo? E também tem a questão de aviação comercial, brigando com a aviação executiva por pilotos. Então, está sempre tomando piloto de um lado. Então, essa necessidade, ela é demonstrada, o interesse nacional, ele é demonstrado aí pela dificuldade em se obter profissionais para comandar, pilotar essas aeronaves. Ou seja, estatisticamente é de interesse da nação que venham pilotos de outros lugares, de outros países, para os Estados Unidos e tenham o green card, para terem autorização para trabalhar, para suprir essa falta ou esse gap aí de empregos na área de aviação, pelo menos pré-Covid. Vai recuperar, pré-Covid, exato. Esses dados aí, tudo pré-pandemia, tá, gente? Então, a gente não sabe ainda, obviamente que foi afetado aí, o Ricardo colocou muito bem, foi afetado, mas ainda a gente não tem os dados concretos de números de demissões, de pilotos ou de pessoal de companhias aéreas. Porém, pré-Covid, esses dados aí de 790 mil pilotos de uma forma mundial nas próximas 2 décadas é bem significativa. Então, a pessoa, o piloto interessado... Oi, Ricardo. Eu já até li algumas pesquisas de que os Estados Unidos estavam tendo dificuldade em formar novos pilotos, né? E aí é claro que o momento é difícil, mas pensando a longo prazo, essa necessidade vai voltar. Vai ter vida pós-Covid, vai ter aviação pós-Covid. Exato. E só um outro dado interessante aí, que eu estava falando aí dos pilotos mais raiz, né? Os mais antigos. Esses aí, eles correspondem hoje aproximadamente a 50% do número de pilotos aí voando o mundo afora. Então, se você imagina, se essa turma já está prestes a aposentar, a necessidade de trazer pilotos novos, trazer pilotos com experiência para um país como os Estados Unidos, ela é essencial.
Bom, por um lado é bom para nós, porque tem um monte de metade da turma voando aí tem bastante experiência, né? Uhum. Então tá todo mundo, pelo menos, nas mãos de gente com muita hora de voo debaixo como falar, under the belt, né? Assim, no seu book aqui. E uma coisa que tem acontecido, e aí você pode me confirmar isso, Ricardo e Roberta, ver se aí no Brasil tem acontecido isso. Com a diminuição dos voos e o pânico da pandemia, os empresários, né, as pessoas que obviamente têm condição, viram na aviação executiva uma opção de deslocamento muito mais atraente do que simplesmente os voos comerciais. Então, esta necessidade, este aumento que a gente está vendo na aviação executiva por uma necessidade que os empresários têm de se deslocarem, e a gente está falando do empresário que está voando sozinho no avião particular dele, mas a gente está falando também de sistemas de compartilhamento que barateiam o custo dessas viagens e que não precisa ser um grande, um mega empresário com um avião particular para entrar nesses programas. Ele pode compartilhar e comprar apenas o assento, comprar apenas uma perna. Isso gera também uma demanda por pilotos, né? Pilotos da aviação executiva. Isso são dados que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto que está gerando um aquecimento no setor. E isso também reflete na hora de peticionar, ou de pelo menos apresentar isso para a imigração, também como um interesse nacional, também como uma necessidade de permitir e deferir o pedido para que esse piloto venha para cá numa condição de residente permanente. Aí no Brasil está acontecendo um pouco disso também. Vocês têm visto essa demanda, esse aumento aí pela procura da aviação executiva? O que aconteceu aqui, a gente tem uma situação um pouquinho diferenciada dos Estados Unidos em relação ao compartilhamento. Como aqui no Brasil ele ainda não é regulado pela agência, o nosso modelo de compartilhamento ele é muito parecido com uma cooperativa ou com um condomínio. E quando o proprietário de uma aeronave privada pretende dividir essa propriedade ou ceder o direito de uso para outros interessados, ele procura uma empresa especializada enfim, ajusta contratualmente, legalmente essa situação e a ANAC aprova, não temos muito problema, mas como não é um modelo ainda confirmado por regra, então tem um interesse do mercado, tem um interesse de empresas que já já prestam o serviço de táxi aéreo também ofertarem para os clientes que querem ter uma exclusividade, em vez de fretar uma aeronave ou comprar um assento, a fazerem parte de um pool de clientes que usaria o mesmo equipamento e teria uma quantidade de horas, enfim, uma cota, mas isso ainda não é acelerado, tá? Ainda mais com a pandemia. Mas o que aconteceu aqui é que a venda de serviço de táxi aéreo aumentou por conta da dificuldade de se conseguir um voo na frota comercial normal de linha aérea, que obteve infelizmente, uma redução de mais de 90% com o impacto da pandemia, né? A agência... Correto. Que é o mesmo fenômeno, né? Isso, a agência, junto com os operadores de linha aérea, desenvolveram uma malha essencial, foi um trabalho bem rápido, foi uma resposta bem eficiente para a Covid aqui no Brasil, tá? Mas houve essa redução, obviamente, então os táxis aéreos regulares, eles tiveram essa possibilidade de aumento de serviço, e o que aconteceu também é que a ANAC, ela flexibilizou as normas de transporte de carga e medicamentos, que aqui a gente tem, a gente chamaria de produto perigoso, mas é só por uma
uma necessidade de Nomenclatura, controle né? maior, não é nada ilegal ou de difícil transporte, e essas linhas aéreas, esses táxis aéreos, eles também passaram a prestar esse tipo de serviço. Então, assim, dentro do que é possível numa situação de pandemia, tudo foi feito para que a atividade não tivesse um impacto desastroso. Claro que houve um impacto negativo, mas a Foi sensação que a minimizado gente por tem, essas isso, medidas, porque com era certeza. inevitável, mas a sensação que a gente tem é que apesar de ter sido uma crise sem precedentes, a retomada irá acontecer e o governo, a ANAC, eles tomaram medidas visando proteger os operadores aeronáuticos, os operadores aéreos. E os pilotos, eles, do que a gente sabe de informação, eles, as empresas tiveram o cuidado de não fazer demissão em massa, então eles estariam com os trabalhos garantidos. Entendi. E engraçado que você descrevendo aí que houve esse aumento por táxi aéreo, mas que Sim. o compartilhamento não é oficializado e que, obviamente, vai voltar, mas é um ritmo, claro, os Estados Unidos tem um ritmo mais acelerado de recuperação e vai voltar mais rápido, cria esta demanda que a gente está vendo para nós aqui em termos de pilotos buscando as opções imigratórias para, na hora que essa aceleração ou essa recuperação econômica chegar, ele já tenha pelo menos a opção para ele e para a família dele de ter os dois, um pé lá e um pé aqui, né? Estes processos, eles, apesar de todas essas medidas aí recentes, estes processos, eles podem ser iniciados, estão sendo bem procurados agora, porque existe um tempo de preparação, existe um tempo de coleta de documentação, existe um tempo de processamento e até de análise, pedido de documentação adicional, para quando essa recuperação acontecer, o cara não chegar na hora e falar, não, agora eu vou buscar me informar sobre um processo imigratório para os Estados Unidos. Até lá, as vagas provavelmente já vão ter sido preenchidas ou já vão estar mais escassas, porque já vai ter uma mão de obra aqui esperando, gente que foi demitida, gente que está com processo imigratório já sendo aprovado. E aí, nas questões de timing disso, né, Mark? Como é que é hoje o piloto que está no Brasil e ele está pensando em se mudar aqui para os Estados Unidos com a família, ele está pensando em fazer um processo migratório de green card para ele, mas nada, a curto prazo ele está lá, bom, eu estou vendo um panorama aqui imediato devagar, mas eu quero já começar a trabalhar neste processo para emigrar para os Estados Unidos. Como é que seria essa questão dos timings aí para esse pessoal? Como você bem frisou, Alexandre, obviamente tem aquele tempo de preparo de um processo que é bastante complexo. Então, no escritório de advocacia vai levar por volta de 90 dias para montar toda a estratégia, todas as evidências do caso, para depois ser protocolado com a imigração. E que, diga-se de passagem, né? O pacote sai deste tamanho. Cada processo desse, tem processo lá que já saiu com 1.700 páginas, sem brincadeira, sai um quadrado, um caixote desse tamanho. Bastante informação e, obviamente, com a quantidade de documentos que tem, a gente tem que fazer de uma forma que não fica tão maçante ali para o oficial, né? Ele vai receber aquele calhamaço de documentos, então a gente procura colocar da forma mais informativa, mais fácil dele encontrar a informação dentro do processo. E o Mark sabe bem disso, viu, Ricardo e Roberta? Porque ele trabalhou lá dentro da imigração por quase 7 anos. Ele passou pelo CBP, né, que é o Customs and Border Protection, passou pelo USCIS, terminou como promotor do ICE
e ele fazia o adjudication, né, que é a análise desses casos. Então, a gente brinca que ele estava lá no lado negro da força antes, então ele conta como é que era quando recebia um caso lá desorganizado, que não estava propriamente identificado, que às vezes aquele caso, o oficial da imigração olha aquilo e fala, eu não vou nem olhar isso agora, deixa eu passar para um que seja mais limpo, mais organizado, apesar de extenso. Então, todo esse cuidado são detalhes, né, que a experiência de quem já esteve lá dentro pode fazer toda a diferença aí de ter um caso aprovado ou ter um caso que vai sentar lá, de repente, na mesa do oficial por mais tempo do que deveria. Exatamente. Tem que pensar, apesar de ser Estados Unidos, ainda assim é uma repartição pública, ainda assim é um funcionário público que vai analisar ali seu documento. Então, diferente do setor privado, não tem um número suficiente de oficiais para trabalhar nos casos, então muitas vezes o mesmo oficial tem um número enorme de casos para analisar e com isso ele acaba até de certa forma desanimando de analisar um caso que vem bagunçado, que vem todo desorganizado. Então é sempre importante o capricho na montagem do processo, as evidências serem colocadas de forma clara. Bom, mas voltando à parte do tempo de processo, depois que ele é protocolado com a imigração, hoje, se você entrar no site da imigração, existe uma parte lá que é o Processing Times. Então, tempos de processamento de todos os tipos de visto, todos os tipos de petições, todos os tipos de aplicação. No caso do EB2, Interesse Nacional, o formulário é o formulário I-140. Então, se você clicar lá, formulário I-140 para petições, por exemplo, de interesse nacional. Hoje... Que é o NIW. Para o pessoal sabe, muita gente fala, esse é o NW, sim, é o de interesse nacional. Correto. É aquele que você está demonstrando, interesse... isenção por interesse nacional. Né? Isenção de quê? National Interest Waiver. Né? É você não ter que passar por um processo de recrutamento que, às vezes, demora mais de um ano aí no Departamento de Trabalho, desnecessariamente, porque você não precisaria de ter um empregador assinando por você. Exato. Então, por ser de interesse nacional, o governo americano ele te isenta da necessidade de ter uma oferta de trabalho de um empregador americano. Então, uma vez protocolado, o site da imigração hoje diz que pode levar o julgamento dessa petição em 140 entre 5 meses e meio a 8 meses e meio. Então, uma vez aprovado essa petição, a pessoa esperando no país de origem, a imigração aqui comunica com o Departamento de Estado, o consulado americano no Brasil, por exemplo, que existe uma petição de imigrante, de residente permanente, aprovada em nome dessa pessoa e que é para o consulado começar os preparativos para a pessoa poder ir em uma entrevista onde vai receber o visto junto com o oficial consular. Que foi justamente este processo, ou seja, essa segunda fase do processo, que é a emissão, né? Que entrou na medida provisória da emissão de green cards de 2 meses atrás. Mas o protocolo do processo, a aprovação do processo aqui, antes de passar para a fase consular, ela não existe nenhum tipo de obstáculo nem de suspensão. Então, agora é a hora de realmente trabalhar nesses processos para quando abrirem isso, a previsão é até dezembro está suspenso a emissão no consulado, mas depois que abrir, você já tem uma petição aqui que já foi protocolada, já foi analisada e já foi deferida para então chegar no consulado, né, e marcar o processo de emissão. Então, em prazo médio, assim, para o pessoal poder entender um pouco melhor, então, uns 90 dias de preparo do caso dentro de um escritório, 3 meses, mais, vamos colocar aí 8 meses para julgar a petição, estamos falando aí 11 meses, 1 ano, e aprovado, aí sim, esse 1 ano, hoje estamos em julho do ano que vem, é que a pessoa
começaria a ter o processo dela analisado pelo consulado lá no Brasil. Então, seria 6 meses depois do fechamento aí, que é agora até dezembro desse ano. Ou seja, essa suspensão de que não se pode emitir green cards, que o consulado, né, não pode emitir o green card para uma petição aprovada, que está prevista para terminar em dezembro deste ano, mesmo que a pandemia continue, mesmo que o presidente estenda isso por mais 6 meses, ainda vai ser a data ainda vai ser anterior à data que realmente o processo iniciado hoje vai estar sendo direcionado para o consulado. Então, a gente está falando aí de medidas que, infelizmente, na mídia realmente foram bem esmiuçadas e a transmissão disso, de repente, foi colocada até de uma forma, muitas vezes, negativa ou sensacionalista, tem cunho político, mas para a gente que está aqui na prática, pouco afetou para quem está começando hoje. Não deve servir, obviamente, como um desestímulo aos planos de vir para cá. Hoje mesmo, de manhã, eu conversei com aquele nosso cliente que mora em Londres, e ele falou, não sei, porque a pandemia, porque não sei o quê. O processo dele, ao ser iniciado, ele está iniciando o processo aqui, residente em Londres, imigrando para os Estados Unidos. Este processo vai demorar aí 1 ano até que chegue no consulado americano em Londres. Então, a suspensão, aí que ele entendeu que a suspensão disso não afetaria, vou conversar com a minha família. Então, tem muita desinformação até nessa não questão. Não afeta a análise do caso, né? Não afeta a análise, exato. Não afeta a possibilidade dele entrar com o processo e ser aprovado antes de passar para a fase consular. Né? A linha de produção, ela segue. Correto. Vai chegar lá a entrega do produto final para o consumidor, ele já vai ter o carro dele ali pronto, esperando para ele. É só essa entrega dele que teria que esperar um tempo mais se ele já tivesse uma petição aprovada hoje. Então, para chegar na aprovação, você vai passar aí, vai esperar mais ou menos 1 ano até chegar numa aprovação da sua petição. Correto. Bom, já estamos aqui quase, acho que já passamos de 1 hora aí nesse bate-papo. Queria agradecer aqui, obviamente, primeiro o Ricardo, que a gente se conheceu aqui em Miami, né, através de um amigo em comum. A gente almoçou e a gente já clicou e ambos apaixonados por aviação. Na época você estava na Agência Nacional, correto? Eu tinha acabado de sair de lá, não é isso, Ricardo? Não, ainda estava na ANAC. Você estava na ANAC ainda, exato. E aí, de lá para cá, a gente manteve um contato, um relacionamento, trocando referências, e aí culminou nessa oportunidade de a gente estar aqui hoje. Agradeço demais. Parabéns pela empreitada aí de ter saído da iniciativa pública e ter aberto aí inaugurado, né, o escritório, e já aquele fala, já caiu, já nasceu correndo, né, devido à experiência de vocês. Queria agradecer também Roberta, que a gente já percebe-se que tem um conhecimento extenso da matéria e obviamente, se todos os clientes que vierem adquirir aeronaves aqui tiverem este tipo de aconselhamento, as chances, né, de terem problemas em uma operação como aquela do pouso forçado, ela fica perto de 0, porque teve a orientação correta, né, buscou ajuda de profissionais como vocês aí para fazer essa estruturação. Se vocês quiserem finalizar ou falar mais algumas palavras aí, fica à vontade. A gente está quase na hora de finalizar aqui no tempo do vídeo que a gente tinha programado, até para não estourar muito aí para quem está assistindo. Meus caros, muito obrigado aí pelo convite. Nós agradecemos, foi um prazer, uma honra. 2 pontos muito rápidos. Eu já morei nos Estados Unidos 3 vezes, mas está claro que quando eu quiser uma coisa mais permanente, quem eu vou procurar? E eu entendo muito bem quando o Mark coloca que o fato dele ter passado lá
faz muita diferença na hora de saber a forma de pedir. Como eu passei muitos anos na ANAC também, eu já vi muito processo ficar parado por um documento errado, e a Roberta também já viveu muito isso com as centenas de clientes que ela assessorou nesses anos. Então, muito obrigado. Foi um prazer e vamos repetir num tempo melhor, né, sem pandemia. Com certeza, com certeza. Prazer falar com vocês. Prazer, gente. Faço das palavras do Felenol as minhas. A gente agradece em nome do escritório. E eu até dei risada quando ele falou dos processos que eu já cuidei, porque eu acabei conhecendo o Fenelon por conta disso, né? Ele era autoridade reguladora e eu era a advogada defendendo o interesse dos clientes. A gente desenvolveu uma amizade e agora uma parceria com o escritório. Também queria aproveitar para colocar o Fenelon advogado à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, enfim, quiserem fazer algum projeto para disseminar o conhecimento de aviação e de questões de imigração, que eu tenho certeza que já é de interesse dos pilotos brasileiros, a gente está à disposição, e é isso. Tá bom, obrigado. Vamos continuar posteriormente este bate-papo. Mark, obrigado mais uma vez. Obrigado. Por ter vindo aí. Hoje está um dia meio chuvoso aqui, a gente teve teste de Covid lá para todo mundo do escritório, estava aquela confusão, movimentação ali no escritório, entra e sai de gente. A gente conseguiu uma empresa que foi na firma, né, para pegar e fazer o teste, fazer coleta de sangue em todos os colaboradores, todos os advogados, todo mundo que trabalha lá, para a gente tentar, pelo menos, dar um pouco de paz de espírito aí para todo mundo. Então, hoje foi um dia bem atípico e obrigado, né? Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite ter aí. vindo aí. Sempre um prazer. Queria agradecer, obviamente, a BKS, né? Empresa que tem está cedendo esse estúdio aqui para a gente fazer essas gravações com essa qualidade maravilhosa aí. E lembrando que estamos à disposição não só para vender visto, fazer uma assessoria de um closing, analisar contrato, abrir empresa, mas também para responder quaisquer perguntas e esclarecer quaisquer dúvidas em relação aos impactos jurídicos, aos impactos legais nesta época de pandemia. Já falamos anteriormente, nós isentamos a cobrança de consulta inicial agora, neste período, desde que começou a pandemia, como um serviço à comunidade, ou seja, a primeira consulta, aquela que de repente para nós basta uma resposta sim ou não, ou um direcionamento, procura o banco, ou então propõe isso lá para o seu proprietário, para o seu inquilino. Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas e é óbvio que se tiver um serviço que a gente tenha que prestar, vamos passar um orçamento, vamos ser remunerado, ok? Mas, em primeiro lugar, a intenção nossa tem sido, desde o início, de ajudar a comunidade, principalmente a comunidade brasileira aqui no sul da Flórida, como um serviço aí de emergencial, um serviço para todos aqueles que estão passando por esse problema agora. Tá? Vamos encerrar por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.